Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando, e hoje eu vim conversar com vocês sobre Tempo de Migrar para o Norte, do Tayeb Salih. Bem-vindos! Tempo de Migrar para o Norte, do Tayeb Salih, é um dos livros que está no meu projeto Viajando Entre Livros, no qual me propus a ler um livro de cada um dos 199 países do mundo, pelo menos um livro, né? Este aqui é um livro do Sudão, o Tayeb Salih é um escritor sudanês. Eu vou deixar aqui embaixo disponibilizado para vocês, caso vocês tenham interesse, em acessar a tabela, né? A lista que eu fiz com todos os livros de todos esses países que eu pretendo ler. Ali vocês vão ver alguns livros que eu já li, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, e vocês podem conferir no Google Docs, tá? Vocês vão ter acesso livre a essa lista. Além disso, esse livro aqui também é um livro disponibilizado pela TAG agora em maio, a TAG Experiências Literárias. E foi exatamente por esse motivo que eu resolvi colocar essa leitura na frente das outras, para poder ler com vocês que leem os livros da TAG mensalmente. E aí poder conversar sobre esse livro, né? E um terceiro motivo interessante para ler esse livro aqui é que quem acompanha essa lista aqui dos 1001 livros para ler antes de morrer, já viu que esse livro aqui faz parte dessa lista, tá? É o livro, um dos únicos, acho que é o único livro do Tayeb Salih que está no 1001 livros para ler antes de morrer. Então são algumas razões pelas quais eu li esse livro aqui, agora no mês de maio. O Tayeb Salih escreveu Tempo de Migrar para o Norte em 1966, ou seja, 10 anos depois da independência do Sudão, que havia sido colônia britânica desde 1899. E ele estava influenciado por todo esse processo pelo qual estava passando a África, né, esse processo de independência durante as décadas de 1950 e 1960. Então, não só o Sudão, assim como outros países vizinhos ou não da África, estavam sofrendo um processo de descolonização, muitas vezes violento, né? Um processo não tão tranquilo como foi no Sudão, aparentemente tranquilo, mas até processos mais violentos. E foi nesse contexto político bastante conturbado que o Salih escreveu Tempo de Migrar para o Norte em árabe, como uma identidade, né? Como para manter a identidade nacional. Ainda que o público desse livro aqui, o público-alvo, era o público internacional. Para isso, o próprio Tayeb Salih acompanhou a tradução desse livro para o inglês. Esse livro foi traduzido, e essa tradução que eu tenho na mão é a tradução original, ele foi traduzido pelo Dennis Johnson Davis. E o Salih acompanhou de perto essa tradução para o inglês, porque o Salih era versado, ele era fluente em inglês. Então, o público-alvo desse livro aqui não era só o povo de língua árabe, mas principalmente o público internacional. E o Salih é considerado o maior expoente da literatura sudanesa. Este aqui é um dos principais livros dele, ainda que em 1989 esse livro aqui tenha sido proibido nos países africanos de língua árabe, não pelo conteúdo político, que a gente já vai discutir já, mas pelas descrições, pelo conteúdo sexual que tem aqui, que os países de governo islâmico consideraram uma afronta à religião, né? Muito bem, depois desse preâmbulo todo, né, preâmbulo histórico, político, a gente já pode conversar um pouquinho sobre a estrutura narrativa do livro, sobre os personagens, sobre o que o escritor está querendo falar aqui. Vamos começar pelos personagens, né? O narrador desse livro não tem nome, né? A gente sabe que ele é um sudanês que foi um estudante brilhante e, portanto, ele foi estudar fora do país, ele foi estudar em Londres e acabou fazendo doutorado em poesia. E agora ele está de volta na sua aldeia e ele volta com algumas ideias, assim, de utilizar tudo aquilo que ele aprendeu, todo o conhecimento que ele tem, para ajudar as pessoas da sua aldeia, ajudar as pessoas do seu país.
Só que esse narrador aqui tem uma personalidade bastante passiva, né? Então, quando ele começa a encontrar a situação do país um pouco mais adversa do que quando ele saiu, né? Como, por exemplo, o nível de corrupção muito alto, ele começa a mostrar que ele não tem todo aquele impulso, né, de fazer as coisas que ele gostaria de fazer. As coisas ficam um pouquinho mais na teoria. Por outro lado, ele vai conhecer o personagem principal do livro, que é o Mustafa Said. O Mustafa também é um sudanês que também foi um estudante brilhante e, portanto, ele foi estudar também na Europa. Só que, ao contrário do narrador, ele não só se formou na Europa, como ele também desenvolveu uma carreira acadêmica e acabou ficando bastante conhecido. E agora, o narrador volta para sua aldeia e encontra essa pessoa ali, o Mustafa. E aí ele começa a desconfiar, dizer, ó, quem é essa pessoa? Ele não pertence à nossa aldeia, o que é que ele está fazendo aqui? É notório que essa pessoa tem muito mais cultura do que as outras pessoas da aldeia, ele destoa daqui, né? Então, o narrador começa uma certa investigação e ele acabou descobrindo que o Mustafa realmente foi para aquela aldeia porque ele teve a sua carreira acadêmica arruinada, vamos dizer assim, por envolvimentos meio sórdidos com algumas mulheres europeias. Então, ele desconfiava, né, o narrador, que o Mustafa estava escondendo alguma coisa. Claro que há outros personagens, a narrativa é muito mais densa do que isso que eu acabei de falar, mas eu não vou contar a história para vocês, porque obviamente eu não quero estragar a surpresa da história. Mas eu gostaria de comentar que eu acho, isso é uma opinião muito pessoal, né? Que essa história aqui pode ser lida de duas maneiras, né? O Salih usa uma linguagem, uma estrutura narrativa bastante poética, né? A maneira que o Tayeb Salih escreve é muito poética. Eu acho que isso se deve ao fato dele ter escrito em árabe. E aí eu vou contar para vocês um pouquinho da minha experiência em relação ao árabe. Eu já tentei aprender árabe. E eu posso dizer para vocês, gente, duas coisas. Primeiro que é uma língua, assim, impossível de se aprender. É muito difícil. E segundo, ela é muito difícil porque ela tem uma lógica muito diferente da nossa lógica ocidental, né? Da nossa lógica da escrita da direita, da esquerda para a direita, por exemplo. E também da nossa lógica narrativa, porque a nossa lógica narrativa é linear. Então, nós, no português, por exemplo, escrevemos da esquerda para a direita e pensamos linearmente. A escrita árabe é ao contrário para nós, né? Ela é da direita para a esquerda. Isso já faz com que a lógica, não só do idioma, mas cultural, seja também um pouco diferente. Além disso, a escrita árabe não é linear. Ela é circular. Eu poderia dizer circular, mas eu não sei se é essa palavra. É uma narrativa de idas e vindas, né? Ela faz um fluxo de memória. Então, o narrador aqui vai contando os fatos na medida em que ele vai ou vivendo ou lembrando ou entrando em contato por causa de alguém que contou para ele. Então, não necessariamente essa narrativa é linear, não só no tempo, como linear em relação aos personagens. Então, ele pode estar falando de um personagem no minuto e no segundo seguinte está falando de outro sem dizer que está falando de outro. E também não precisa necessariamente ser no mesmo momento, né? No mesmo momento em que o fato ocorre. Pode ser em momentos diferentes. Então isso faz com que a narrativa fique bastante interessante, bastante densa e muito bonita. Porque ele faz aqui um livro sobre um mistério, né? Basicamente é a história de um mistério que o narrador está tentando desvendar e ele vai fazendo uma escrita, como eu disse, né? Bastante diferente provavelmente por ter sido escrito em árabe, mas também porque ele faz uma escrita muito bucólica. Então, todas as descrições que o narrador faz, que o escritor faz,
são sempre relacionadas com a natureza. Por exemplo, quando ele vai falar sobre dominação, ele, ao invés de fazer uma descrição direta sobre a dominação do macho sobre a fêmea, do mais forte sobre o mais fraco, né, do letrado sobre o iletrado, ele sempre usa alguma metáfora ligada à natureza, né? Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre homem e mulher, ele vai falar sobre o potro e a égua. Para nós ocidentais, falar que comparar um homem com um potro, uma mulher com uma égua, pode soar meio agressivo, meio estranho. Mas para esse contexto árabe não é, porque os animais têm muita importância para essas pessoas que vivem na terra, que inclusive é o lugar onde o escritor está descrevendo, né? A aldeia desse narrador. Então, essa ligação com os animais, essa ligação com a terra, em nenhum momento é agressiva, e não é para esse ser mesmo. É, pelo contrário, é bastante poético. Então, no meu entender, essa é uma maneira de ler o livro. Agora, eu acho que, e isso realmente é minha opinião pessoal, né? Se você ler o livro só sob essa perspectiva, vai chegar lá no final, essa história vai ficar defectiva, né? Ela vai ficar faltando alguma coisa, você vai sentir que está faltando alguma coisa, porque esse mistério talvez não seja solucionado ou não seja solucionado da maneira que a gente está pretendendo que ele seja. A gente pode tentar entender esse confronto que ele faz entre duas culturas bastante diferentes, entre a cultura afro-árabe e a cultura europeia, representada pela Inglaterra. Então, se a gente fizesse confronto de personagens, o que cada um representa, e o confronto de culturas, né, a gente vai conseguir enriquecer a nossa leitura e vai conseguir perceber a discussão sobre esse orientalismo estereotipado que ele faz, bastante estereotipado até. Veja, ele vai abordar vários assuntos diferentes, né? Ele vai abordar, por exemplo, a misoginia. Há várias passagens falando sobre isso. Uma delas que eu consigo me lembrar e que eu mais gostei é quando ele discute, por exemplo, a circuncisão feminina. Ele vai fazer uma breve discussão, mas ele vai tocar nesse assunto e vai falar sobre isso. Ele vai falar também sobre as desvantagens da modernização trazida pelos britânicos, né? Isso ele vai deixar claro nos diálogos entre o narrador e entre o fazendeiro da região, que acho que é Vaz Bahia. Gente, eu não lembro mais o nome dele. Mas é o fazendeiro daquela aldeia, vai conversar com o narrador e ele vai falar sobre essa modernização e as vantagens e principalmente as desvantagens, né? E um outro assunto que ele vai abordar também, muito intensamente, são as feridas deixadas pelo imperialismo, né? As feridas deixadas, as marcas deixadas por essa imposição da cultura britânica na cultura local. E, inclusive, depois que eles foram embora, deixando um mar, né, de corrupção a ser combatido pelos locais. Então, veja bem, a gente pode ler esse livro como um livro de mistério, né, uma ficção de mistério, mas a gente também pode acrescentar a essa leitura alguma discussão política que esse autor faz. E aí, realmente, eu acho que juntando as duas coisas, esse livro fica muito bom. Eu vou dizer que a coisa que eu mais gostei nesse livro foi a narrativa. Eu achei essa narrativa lindíssima. Achei que ele escreve de maneira muito poética. É muito bonito. A gente demora um pouquinho para entrar no ritmo dele, até entender esse vai e vem, esse fluxo de memória, né? Esse fluxo de informação que não é linear. Então, a gente demora um pouquinho, mas quando pega o ritmo, aí percebe que a escrita do autor é realmente muito bonita. Mesmo que esse aqui não seja o livro da sua vida, esse aqui não seja o melhor livro com a melhor abordagem sobre descolonização ou sobre o Sudão, ainda assim, esse livro aqui traz um conhecimento de um autor que tem uma linguagem
muito diferente, muito poética, bonita mesmo, né? A partir de uma língua, de um idioma muito diferente, estruturalmente muito diferente do português, né? Com uma lógica bastante diferente. Então, eu acho que esse é um dos maiores méritos da TEC, colocar a gente em contato com livros como esse daqui, tá? Como eu falei, eu já ia ler esse livro por causa do meu projeto Viajando Entre Livros, mas isso não significa que eu não possa ler com vocês e trocar ideias, né? Trocar opiniões a respeito. Que, aliás, é isso que eu gostaria, que vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês acharam dos meus comentários, se vocês gostaram, se não gostaram, se vocês gostaram do vídeo. Por favor, divulguem não só esse vídeo como o canal. Se vocês não são inscritos, aproveitem para se inscrever e boa semana para vocês.